Como o Japão impacta a nossa saúde mental? Essa é uma questão bem profunda. E eu senti muito uma diferença na minha saúde mental depois de viver no Japão por 4 meses. E eu vou contar para você o que aconteceu comigo. Bom, eu fui para o Japão com a mentalidade de explorar. Então não tinha um prazo definido, eu sabia que eu poderia ficar 3 meses e depois sair do país e voltar para ficar 3 meses, então eu poderia ficar 6 meses para descobrir o Japão. E esse foi o meu plano. Entender se o país é um lugar para me visitar, se é um lugar que eu gostaria de morar um tempo a mais. Vamos descobrir a vibe do Japão. E depois de 4 meses, eu percebi que minha saúde mental, na questão do social, mudou. O que foi bem interessante, porque eu sou uma pessoa bem extrovertida, eu não tenho problemas de conversar com pessoas, eu sempre converso com pessoas aleatórias, conheço bem fácil, mas no Japão foi bem difícil de ter uma vida social mais ativa. E tem outro vídeo que eu expliquei, eu vou deixar aqui a descrição aqui embaixo, na descrição vou deixar o link sobre os problemas sociais do Japão, se você quiser saber mais detalhes. Mas o que aconteceu foi que eu já sabia algumas coisas, por exemplo, que o japonês é mais frio, que o japonês é mais tímido, ele não tem a iniciativa de começar uma conversa com você. Então eu já fui me preparando mentalmente para essas coisas. Quando eu cheguei lá, eu já sempre era o primeiro a começar uma conversa. No começo eu não sabia japonês, então eu começava as conversas em inglês. Eu percebi que não ia muito bem, porque muitos japoneses não falam inglês. E depois eu descobri que alguns japoneses que eu conheci, eles falam inglês até bem, mas eles se sentem tímidos e eles sentem que o nível do inglês deles não é bom. Então o que eu acabei mudando depois de 1 mês, quando eu comecei a estudar o japonês, foi, eu sempre comecei as conversas em japonês, e aí depois que começou a ficar mais profundo eu mudava para o inglês, porque eu falava, olha, desculpa aí, meu japonês ele é básico. E isso foi bem melhor, eu consegui conhecer e conversar com mais pessoas. Só que o Japão tem um conceito chamado tatamae, que é o que a gente chama de a máscara que o japonês veste quando ele está num lugar público. É uma máscara que o japonês veste para manter a harmonia no país. Eles são pessoas que eles evitam conflitos. Então, tudo no Japão é na questão do coletivismo. É manter a paz, é manter a harmonia. Por isso que tem muito a questão de não se destacar, de seguir as regras da sociedade, para todo mundo estar no mesmo nível e não quebrar esse fluxo. E o que acontece é que quando você chega, você é um estrangeiro, você está tentando se comunicar com eles, você percebe que para manter a harmonia, em algumas situações você não pode fazer algumas coisas. Porém, essas coisas são coisas que no Brasil, por exemplo, seriam normais, como ajudar uma pessoa no metrô. Eu tive uma situação que eu estava no metrô, tinha uma mulher que estava na minha frente, ela estava muito cansada, e ela estava dormindo no braço dela, estava segurando assim, e estava dormindo no braço, e eu levantei, falei, pô, eu não estou cansado, então eu levantei e falei para ela, olha, pode sentar aqui, dozo significa pode ir. E ela olhou para mim e falou, não, tá tudo bem, e eu falei, não, você tá cansado, eu tô vendo, pode sentar. E ela, não, tá tudo bem, e eu, pela 3ª vez, falei, pode ir sentar, então ficou aquela situação bem chata. E aí, de repente, tá todo mundo olhando pra gente, e ela percebeu que tava todo mundo olhando pra gente. E aí, depois de alguns segundos, o metrô parou, ela pegou, a gente estava no meio do vagão, detalhe. Ela saiu correndo, saiu do vagão e foi pro próximo. Eu acredito que ela foi pro próximo. Eu tenho certeza que ela não estava planejando sair naquela estação. E tudo isso aconteceu porque, né, o estrangeiro falando com ela, oferecendo. Eu tenho certeza que se fosse um japonês também ia ser a mesma situação, né? Tipo, quebrando a harmonia do silêncio no metrô, porque eu falei com ela, né? Falei, pode sentar. E por conta que a harmonia foi corrompida, vamos dizer, né? A harmonia se quebrou, então não é bom nos olhos dos japoneses, né? Quebrar a harmonia na sociedade. E aí gerou essa situação. Aconteceu também uma outra vez que tinha um cara, um cadeirante, que eu fui ajudar ele a abrir a porta do elevador. E quando eu fiz isso, eu segurei a porta e falei para ele, vem, pode vir. Eu percebi que ele estava olhando para os lados para ver se tinha alguém que viu que eu estava ajudando ele. E isso para mim foi bem interessante, porque me fez pensar muito sobre isso, como eu não estava conseguindo ser eu mesmo, porque são coisas que eu faço naturalmente. Eu ajudo pessoas em diversas situações
sem nem pensar, já vai no automático. Eu tô num trem, se eu ver que alguém tem uma mala bem grande, eu carrego, eu pergunto, você quer uma ajuda? Carrego. São coisas que eu faço sem pensar. E no Japão eu percebi que eu não posso fazer essas coisas, porque fazer esse tipo de contato, conversar, principalmente se estiver no metrô, né, que é um lugar que geralmente tem silêncio, e quebrar esse fluxo de silêncio, de harmonia, não é visto como bom por eles. Então eu acabei me deparando em situações que eu decidi não fazer nada para não quebrar a harmonia. Então eu decidi ficar como eles. E isso foi me pegando de dentro, assim, da minha cabeça, porque eu não gostava disso, eu não gostava, porque eu me deparei com outras situações depois que eu poderia ter ajudado alguém, poderia dar uma informação, eu vi alguém que estava perdido, e sabe, como você vê uma pessoa assim, olhando para os lados, com o celular, porque não está conseguindo encontrar a direção, e eu parei de ajudar, porque eu não consegui mais me ver ajudando, por conta disso, porque eu não queria também ser aquele estrangeiro que está no país e está quebrando as regras, porque no Japão tem muitas regras que não são escritas, são regras que os japoneses eles seguem naturalmente, aprendem com os pais, talvez aprendem no colégio, mas não são regras que são forçadas pela sociedade, não é uma regra que se você quebrar, você vai pagar uma multa ou ser preso, não, são só regras da cultura deles. E como você é um estrangeiro que está chegando no país, muitas dessas regras você não sabe, você aprende na tentativa e no erro. Como andar, né? Eles sempre andam do lado direito, mas tem cidades que andam do lado esquerdo. Então eu lembro quando eu cheguei em Tóquio, eu estava falando no celular no meio da rua e estava andando do lado esquerdo e as pessoas estavam batendo no meu ombro aqui, tentando me evitar, e depois de muitos minutos que eu percebi que eu não deveria andar na rua no lado esquerdo, eu deveria ir para o lado direito, porque todo mundo estava andando do lado direito. E aí você vê o pessoal do lado direito indo assim, e o outro pessoal tá voltando na esquerda. Então, mantém um fluxo bem organizado. E isso foi bem impactante para mim, porque eu percebi que eu não estava conseguindo ser eu mesmo. E depois de muitas semanas, a questão da timidez, eu percebi que também os japoneses são muito introvertidos. E no começo eu pensei que não vai ser um problema, porque eu já conheci várias pessoas introvertidas de outros países também, em outras partes do mundo. O Brasil também tem muita gente introvertida, mas eu não imaginei que seria um problema para mim, para minha saúde mental, estar completamente rodeado de pessoas introvertidas. Isso realmente me afetou. E foi muito interessante também, porque eu não imaginei que isso iria me afetar. E me afetou de uma forma que eu não estava mais me sentindo à vontade de, em algumas situações, começar uma conversa com uma pessoa, por conta da harmonia, né? Estava num lugar mais público, eu às vezes estava perdido, o celular não estava funcionando com a internet, eu tinha um problema constante com a internet, e aí depois de uns 2, 3 meses no Japão, eu fiquei tipo com receio de chegar para a pessoa e perguntar. Mas eu sei que se eu perguntar, eles vão me dar a resposta, eles vão me ajudar. Mas mesmo assim, por eu estar cercado dessa energia intensa, introvertida, eu senti que a minha energia estava bem comprimida. Eu sei que isso parece ser bem louco assim, mas é verdade mesmo. Foi o que eu senti. A minha energia foi compressa e me fez me sentir muito mal. E no começo também eu pensei, pô, na minha pesquisa, né, eu já entendi que japonês é tímido. Eu pensei, no começo eu vou sair mais com estrangeiros, porque estrangeiros estão no mesmo buraco que eu tô. Eles também estão chegando aqui no país e estão aprendendo as regras. Só que aí também, quando eu comecei a conhecer os estrangeiros que moram no Japão, eu descobri que a maioria deles também são introvertidos. E eles gostam muito do Japão porque é um país que você é introvertido e não tem problema com isso. Você vai para um restaurante sozinho, não existe nenhum tipo de julgamento por conta de ninguém. Você vai para um cinema sozinho, você faz basicamente tudo sozinho no Japão, sem nenhum julgamento, porque é normal para eles. Então, para uma pessoa que é mais introvertida, que às vezes não está afim mesmo de conversar com ninguém, quer só fazer o que ela precisa fazer, sem nenhum contato humano, o Japão é perfeito. Então, eu fiquei nessa situação que eu me deparei que eu também não estava conseguindo me conectar muito bem com os estrangeiros que moram lá, porque eles também eram mais introvertidos, então estava exigindo muito esforço do meu lado para fazer as coisas acontecerem. E no sentido de que uma pessoa introvertida também é mais difícil de sair de casa, chamava para sair, vamos jogar
Tem vários, tem um beisebol que eu achei muito divertido, né? Você coloca uma moedinha lá e você joga um beisebol e chamava o pessoal, também tem uns videogames, fliperama, então assim, várias atividades. E era mais difícil de conseguir sair com eles. Então isso me afetou muito. Essas coisas me fizeram me sentir com essa energia bem compressa que depois de 4 meses eu falei, eu não consigo mais ficar aqui, eu vou ter que sair. E foi por isso que eu saí depois de 4 meses. Porque na metade do 3º mês eu já comecei a sentir essa energia bem comprimida e eu não estava me sentindo bem. E quando chegou no final do 4º mês, eu falei para mim mesmo, cara, tá na hora de sair. Eu preciso de uma troca de energia. Eu preciso ir para um país onde as pessoas são um pouco mais abertas, onde as pessoas realmente falam o que elas estão pensando. Eu preciso dessa troca de energia. E foi por isso que eu saí do Japão depois de 4 meses, ao invés de ficar 6. Então é isso, pessoal. Foi esses os problemas que afetou a minha mente no Japão. Não sei se você vai conseguir se identificar com isso. Se você acha que algo parecido com você passou no Japão, explica aqui nos comentários pra gente estar discutindo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.